Olá, meus queridos e amados irmãos, eu estou aqui mais uma vez para trazer uma breve mensagem para o teu coração nesse dia de hoje, ao qual o Senhor colocou no meu coração. Já faz um tempo que eu não passo nenhum vídeo, mas eu senti de Deus hoje estar ministrando essa palavra ao seu coração, amém? Que fica lá em Eclesiastes 3, apenas no primeiro versículo do capítulo 3, amém? Onde diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Tudo que Deus fez foi com um propósito. E todo propósito ele tem o seu tempo determinado para se cumprir, para se realizar, seja na vida da gente, seja no que for. Se a gente vai fazer um carro, existe um tempo para o preparo. Se a gente vai fazer uma comida, existe um tempo para o preparo. Se a gente vai fazer qualquer coisa, existe um tempo determinado para que aconteça. O Senhor, ele fez, a terra, ele criou as coisas da terra em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então houve o tempo da criação de Deus, houve o tempo da criação do homem, houve o tempo da criação da mulher. No primeiro capítulo o Senhor cria o homem, e no segundo capítulo ele já vem com a criação da mulher. E tudo, não só houve só o tempo, mas houve o porquê, o motivo, a razão. A gente vê lá em Jeremias primeiro, fala que o Senhor fala para Jeremias que ainda antes que ele fosse gerado no ventre da mãe dele, o Senhor já havia escolhido. O Senhor já tinha escolhido Jeremias antes mesmo dele parar no ventre da mãe dele. O Senhor já sabia que iria nascer e o Senhor já tinha programado o nascimento dele para um determinado propósito, que ele iria precisar de Jeremias naquele tempo determinado. Assim não foi diferente com Ana. Ana pediu filho ao Senhor por muito tempo. Só que Deus não dá nada pra gente só porque a gente quer. Ele dá conforme o querer dele, do propósito. Porque nós nascemos já para um propósito do Senhor. Nós já somos, já estamos aqui na terra para cumprir um propósito de Deus. Nós não nascemos em vão. Todos nós nascemos porque temos um propósito a se cumprir aqui na terra, da vontade do querer de Deus. E não foi diferente com Samuel. Então Ana queria ter o filho, só que Deus só deu o filho a Ana num tempo determinado do propósito de Deus, que ele precisaria daquele filho de Ana para se cumprir o propósito na terra, na vontade do querer de Deus. Não só porque Ana queria gerar um filho, não só porque Ana queria ter um filho. E assim como aconteceu com José, que Deus colocou um sonho no coração de José e ele contou aquele sonho para os seus irmãos. Não foi diferente de Ana. Ana fez um voto com o Senhor, mas aquele voto foi ali Deus que colocou no coração de Ana para que ela fizesse aquele voto, para que ela entregasse Samuel depois de dar mama a ele, depois que ele fosse desmamado, para que Ana entregasse ele para servir ao Senhor. Então Deus, ele colocou já isso no coração de Ana. Ana fez aquele voto para que Ana soubesse que aquele menino era uma criança especial, que tinha um propósito maior na vida dele. Ana pediu apenas um filho para Deus. Deus, ele deu a Ana um juiz, deu um sacerdote, e deu um profeta para Ana. Porque Samuel, ele era as 3 coisas: ele era juiz, ele era sacerdote e era profeta. Então, por detrás do querer de Ana havia o propósito de Deus. E esse propósito, essa criança não poderia ser de qualquer forma. Ela deveria vir ao mundo, e para cumprir o propósito dela, ela deveria ser criada de uma forma especial, com os conhecimentos da palavra de Deus, tudo certinho. E ali foi criado Samuel. Então não é diferente da minha e da sua vida. Muitas vezes nós temos o nosso propósito, às vezes nós fugimos do propósito de Deus. Temos como exemplos Sansão, porque Sansão, ele nasceu com um propósito. Quando Sansão foi nascer, o anjo apareceu para a mãe de Sansão e avisou para ela e disse que ele seria nazireu. Aí a mãe de Sansão vai contar para o seu esposo. Então o seu esposo, ele disse: não, mas como assim criar um nazireu? Porque criar um filho hoje em dia já não é fácil. Uma criança especial, um nazireu. Então ele pediu para ir atrás do anjo, para que o anjo retornasse, para que dissesse a ele como é que ia criar aquela criança. Porque é uma criança especial, que teria ter um diferencial, de como assim aconteceu com Samuel. Houve, um diferencial na criação de Samuel. Ele não foi criado de qualquer forma. Assim, por isso que nós também não podemos, viver de qualquer forma, Tudo da nossa vida tem que ser assim. Nós temos que ver o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente fala, Porque tudo que a gente faz é no propósito de Deus. Então, se a gente tem que ver se aquilo está sendo de acordo com o querer de Deus, da vontade do Senhor, para o propósito dele na nossa vida.
E ali Sansão, ele vai, cresce, ele vai cumprindo, né, a vontade de Deus, até que chegar um determinado tempo que ele deixa de querer fazer a vontade dele, de fazer a vontade de Deus, né, do propósito do Senhor, para fazer a sua própria vontade, de querer andar nos seus próprios caminhos. E ali os pais deles tentando advertir ele, falando com ele, mas ele não quis ouvir os pais, e ele começou a querer andar pelos caminhos dele mesmo. E ali, quando o inimigo aproveita a oportunidade, né, e ali cortam o cabelo dele. E o interessante que eu estava meditando mais um pouco profundamente sobre essa palavra é que quando corta o cabelo dele, ele não perde só assim a presença dele, ele perde a presença do Senhor, né? Então, conforme ele perde ali a presença do Senhor na vida dele ali, ele perde o quê? Ele perde as forças dele, né? Porque a nossa força, ela vem do Senhor. O Senhor é que nos sustém, que nos manda de pé, o Senhor é que nos dá força para nos colocarmos em pé. Então ele perde as forças, ele não perde também só as forças, ele também perde a visão dele. Ele fica sem enxergar. Então, quando a pessoa perde a visão, que fica sem enxergar, muitas coisas a gente vai ler na palavra de Deus em algumas passagens que fala, né? Tem olhos e não vê, tem boca, né? Mas não sabe falar. Então muitas vezes uma pessoa tem olho, tem boca, tem nariz, tem ouvido, mas não consegue ouvir a verdade, não consegue enxergar a verdade, né? Então ali, quando a gente perde a presença do Senhor, quando a gente está sem a presença de Deus na nossa vida, para nos dar direcionamento daquilo que a gente deve ver, daquilo que a gente deve ouvir, nós ficamos como cegos no reino espiritual. Ficamos cegos. Foi o que aconteceu com ele perdeu a presença de Deus, ele ficou cego, ele perdeu suas forças. E assim acontece conosco. Quando a gente sai daquilo, da vontade, do propósito de Deus para a nossa vida, do querer do Senhor, ficamos cegos, perdemos nossas forças, a gente luta, peleja e a vida não vai para frente, porque a gente não está no centro do querer da vontade de Deus. E quando a partir do momento que a gente se coloca diante do querer da vontade do Senhor, tudo flui. Tudo flui. Você pode estar no maior deserto na terra, a terra pode estar em guerra, né? Pode estar um caos a terra, faltando comida, faltando alimento, faltando isso, mas o Senhor, Ele vai fazer que nem Elias, Ele vai prover na minha e na sua vida, porque a gente está dentro do querer da vontade do Senhor. Então o Senhor, Ele se responsabiliza pela gente, mas a partir do momento que a gente sai do querer da vontade de Deus, acontece como aconteceu com Sansão, a gente vai parar nas mãos do inimigo, a gente vai parar na mão do inimigo, porque a gente não está fazendo a vontade de Deus. Aí o que o inimigo nos faz, né? O inimigo nos deixa cego, o inimigo nos tira a nossa força, e aí a gente fica a mercê. O que aconteceu com o passar do tempo, que o cabelo de Sansão começou a crescer. Mas não foi só o cabelo de Sansão que começou a crescer, né? Aquele período que ele passou do crescimento do cabelo dele, foi o período também de arrependimento de Sansão, dele chegar a Deus, se humilhar perante o Senhor, pedir perdão a Deus pelo que ele fez, de reconhecer aquele momento que ele errou, que ele falhou, né? Então ele se colocou diante de Deus, ele fez uma oração, e o Senhor foi fiel a ele até a morte. E ele deu aquele último momento para ele ali, que ele fez o último pedido ao Senhor, e o Senhor concebeu a ele ali. E ele conseguiu ali ser atendido pelo Senhor, né? Porque não foi só o crescimento do cabelo, foi o crescimento também dentro dele, né? É como uma planta que a gente corta a planta, pensa que não vai crescer mais, a raiz está lá, né? A raiz estava dentro de Sansão, a raiz estava dentro dele. Então, conforme o cabelo crescia, não crescia só o cabelo, crescia também dele, ele começava a crescer novamente dentro de si, né? Aquilo que havia se perdido dentro dele começou a crescer novamente. Aí veio o arrependimento, né? Aí veio a intimidade com o Senhor, até que ele morreu, mas nós estamos vivos e temos a chance de não acontecer conosco como aconteceu com Sansão. Infelizmente ele morreu, mas nós temos a chance hoje de, se a gente por algum motivo, por alguma ocasião, a gente saiu do centro do querer da vontade do Senhor, do propósito de Deus para nossas vidas, a gente tem a chance hoje de voltar novamente a buscar, né, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito dele nas nossas vidas, né? E se você não sabe qual é o propósito do Senhor, nós temos o Espírito Santo Consolador de Deus, que o Senhor nos deixou, quando Jesus foi, Ele deixou o Espírito Consolador conosco, para que venha ser nosso amigo, que venha nos conduzir, que venha nos orientar, porque a gente tem essa intimidade com Ele, nós temos esse livre-arbítrio, graças a Deus nós temos esse livre-arbítrio de conversar com o Espírito Santo de Deus. Converse com o Espírito Santo, peça para Ele, né, lhe dizer, né, qual é a vontade do Senhor verdadeira para a sua vida, qual é o seu querer, qual é o seu chamado, né, em que você tem que focar diante de Deus, se dedicar diante do Senhor. A
palavra de Deus diz: buscar as primeiras coisas, demais coisas vão serem acrescentadas. A gente vai crescendo, aí vem casamento, vem filho, vem as coisas, vem trabalho, e a gente acaba se acumulando coisas demais na vida da gente, e a gente acaba perdendo o foco, porque nós temos um propósito importante na vida da gente, que é a família. A família também é algo importante que Deus deixou para cuidarmos, mas acima de pai, de mãe, de filho, está o Senhor. O Senhor está quem está, né, os mandamentos do Senhor que Ele deixou no Novo Testamento, né, que amar a Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de pai, de filho, de mãe, de família. Nós temos que amar a nossa família, cuidar da nossa família, porque o Senhor nos deu para nós cuidarmos. Mas acima disso, nós temos que amar o Senhor e fazer a vontade do Senhor, querer o id do Senhor. Porque muitas vezes a gente acaba pegando aquilo que o Senhor nos entregou como bênção, porque nossa família é uma bênção, nossos filhos são uma bênção, né? Aquilo que nós temos, que o Senhor nos entrega, é uma bênção. Nada é nosso, tudo nos é dado pelo Senhor. Mas acabamos pegando a bênção do Senhor que Ele nos entrega e acabamos usando aquilo como algo para justificar o afastamento da gente da vontade do querer do Senhor. E isso não pode acontecer nas nossas vidas. Nós temos que amar, cuidar da nossa família, daquilo que o Senhor nos entrega, mas temos que colocar como alvo, como objetivo, cumprir o propósito de Deus na terra. Ezequiel morreu com 50 e poucos anos. Ele nasceu em 570 a.C. e morreu em 622 a.C. Ele morreu com 50 e poucos anos. Por que ele morreu tão novo, né? O profeta que fazia a vontade de Deus. Porque o propósito dele se cumpriu cedo. Ele foi obediente, né? Ele não ficou dando voltas, né? Como aconteceu ali, né, na passagem do povo que ia passar 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, passou 40 anos. Por que ficou dando voltas? Porque eles não estavam obedecendo o querer do Senhor. Quando começaram a sair, que Deus tirou eles do Egito, tirou da mão do inimigo, eles começaram a murmurar, a reclamar e ficaram dando volta. Tanto que aí nós sabemos que só quem entrou na terra foi Josué e Caleb. Então, bem assim nós fazemos muitas vezes na nossa vida. A gente fica dando volta no propósito que o Senhor tem para nossas vidas e não cumprimos o propósito do Senhor. E às vezes nós perecemos, nós sofremos, nós trazemos cargas que não é para estar na nossa vida, nós trazemos coisas para a nossa vida que não era para estar, né? Lutas que não era para a gente passar, a gente traz, porque estamos fora do propósito do querer do Senhor, fora da vontade do querer do Senhor. Então que a gente venha meditar nessa palavra. Eu já tomei posse, né? Tenho buscado ajuda no Senhor, que é Ele que vai nos ajudar. Não é dizer que é fácil, não. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou a primeira a tomar posse dessa palavra. Não é fácil. As lutas vem a adversidade, vem tanta coisa para nos afastar da vontade do querer do Senhor. Mas a gente tem que focar, né? A gente tem que procurar focar, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para que a gente não venha cumprir a vontade do Senhor. Ele vai colocar impedimento, barreira, vai colocar coisas no nosso caminho, mas que a gente venha focar, buscar focar. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu não nasci em vão, eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou cumprir esse chamado do Senhor. Eu vou cumprir esse propósito que o Senhor colocou na minha vida. Assim como todos os profetas, aqueles que serviram ao Senhor, cumpriram. Um deles é fazer o id do Senhor, porque nós somos atalaia de Cristo. Nós temos que, a partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente não pode dar por inocente. Deus não toma culpado por inocente, nem inocente por culpado. Quando a gente inocente não conhece a palavra é uma coisa, mas quando a gente conhece e se nega, né, a falar a palavra de Deus quando alguém precisa ouvir ela, então nós estamos sendo negligentes. Isso vai ser cobrado de nós. Então que nós possamos meditar, né? Eu já estou buscando firmemente, por isso mesmo que hoje eu estou aqui, porque essa palavra falou comigo primeiramente, por isso que eu estou aqui hoje, me levantando para falar do Senhor. Que se uma pessoa só ouvir esse vídeo, eu já estou fazendo o vídeo do Senhor, já estou fazendo algo para a obra, para o reino de Deus. Então que nós não venhamos nos calar diante do Senhor, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor para nossas vidas, amém? Que o Senhor vos abençoe, né? E até a próxima, em nome de Jesus.